Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade nos nossos sistemas lineares aí, os métodos de resolução dos nossos sistemas lineares, hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco em relação ao método gráfico. Então, quando a gente pensa na resolução de um sistema linear, uma das formas que a gente tem de representar ele, de chegar na solução, é utilizando o método gráfico, ou seja, fazendo a representação gráfica de cada uma das equações e, se a gente tiver algo em comum entre eles, que no caso é a solução de um sistema linear, a gente vai ver que essas retas, por isso de um sistema ser linear, porque o gráfico é uma reta, eles vão se cruzar e daí a partir daí a gente consegue chegar na solução do sistema. É claro que, dependendo da situação, os outros métodos, quando a gente só quer o resultado, ele é mais simples. Mas quando a gente precisa fazer uma representação, quando a gente precisa associar alguma coisa, demonstrar algo em relação a determinada situação, esse método gráfico ele é bem prático e bem fácil da gente conseguir entender. Sabe aquela situação quando a gente compara problemas relacionados a duas situações e a gente quer saber quando que isso pode ser igual, quando uma coisa é maior que outra, quando ela é menor. Então existem algumas situações, problemas que a gente tem, que a gente pode trabalhar isso daí, a gente pode conseguir fazer a partir disso daí. Então é isso que nós vamos ver aqui nessa situação, aqui nessa resolução. Então aqui já até coloquei aqui o plano cartesiano para ficar mais fácil da gente entender. Vamos supor que eu coloque o seguinte, ó. Eu tenho um sistema linear x mais y igual a 5 e 2x menos y igual a 1. Então percebam que a ideia é a gente conseguir determinar valores que satisfazem as duas condições ao mesmo tempo. Alguém deve estar se perguntando, professor, mas não é muito mais fácil nesse caso a gente usar o método da adição? Claro, porque se a gente somar essas duas equações, a gente vai ver que automaticamente a gente já cancela uma das variáveis e cancelando uma das variáveis, a gente já chega no valor dela. Mas foi o que eu falei, em algumas situações, provavelmente, né, muitas vezes o método gráfico ele é necessário para a gente apresentar alguma situação, para a gente conseguir expor isso daí. Muitas vezes, se a gente for pensar nas diversas possibilidades de resolução, então pensando num vestibular de segunda fase, a gente pode ter algo parecido com isso. Se a gente estiver pensando no desenvolvimento de um relatório numa empresa, se a gente chegar numa relação entre produção, por exemplo, a gente consegue retirar algumas situações em relação a isso. Então, por isso que eu vou falar desse método gráfico. É o que eu falei, cada método tem a sua importância, tem a sua particularidade, serve para uma determinada situação. No caso do método gráfico, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer isso separado. Então, a gente tem duas equações, então eu vou até colocar aqui com cores diferentes para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, vamos pegar a primeira equação, x mais y igual a 5. A gente precisa representar isso no plano cartesiano, e lembrando que se a gente falou que isso é um sistema linear, significa que é uma reta. Se é uma reta, a gente precisa ter pelo menos dois pontos. Então, o que eu poderia falar? Vamos determinar pontos, igual a gente fez lá na aula inicial sobre sistema linear. Então, se eu falo assim para vocês, ó, considera, por exemplo, que o x vale 1. Quanto vale o y? O y vale 4. Então, é uma situação. Vamos localizar isso lá no plano cartesiano. 1 para x e 4 para y. Está lá, ó. É esse ponto aqui que eu tenho. Depois, vamos pensar no outro valor para x. E se o x, sei lá, se o x for 4, eu posso falar que o y vai ser 1. Então, percebam, x valendo 4, o y vale 1. Então, se a gente for analisar aqui, ó, eu tenho já dois pontos, a gente já pode traçar uma reta que passa por esses dois pontos. Então, analisando essa primeira equação, eu sei que, vou até marcar aqui para ficar representado, x mais y vale 5. Então, determinei esses dois pontos e consegui fazer a representação dessa reta. Vamos para o próximo, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar essa situação, essa equação, e vamos tentar fazer a representação gráfica. Então, eu tenho lá que 2x menos y é igual a 1. Vamos selecionar valores. Se o x vale 1, então 2 vezes 1, se eu passar isso aqui para lá, eu vou ter que o y também vale 1. Então tá lá, 1 para x e 1 para y. Primeiro ponto que a gente tem. Então se eu substituir, 2 vezes 1, 1 menos 1, vai dar 1.
Segunda situação, vamos supor que eu fale, sei lá, que o x vale zero. Se o x vale zero, o y vai ser menos 1, porque 2 vezes 0, 0, passo o menos para lá, fica menos 1. Então, essa é a outra possibilidade que a gente tem. Então, percebam que já com esses dois pontos, ó, eu já consigo fazer a representação gráfica disso daqui. Então, olha só, já tenho o x mais 5 e agora eu tenho o 2x menos y igual a 1. Percebam que a gente tem uma equação, uma reta decrescente e a outra reta crescente. Percebam, ó, que teve um ponto de encontro. Ou seja, é claro que por conta aqui da situação ele não fica retinho, mas dá para a gente perceber que exatamente nesse ponto aqui, ó, os gráficos se cruzaram. Se existe cruzamento entre os pontos, o que a gente pode falar? Que esse é um sistema possível e determinado. Por quê? Porque existe ponto de encontro entre eles. Qual é esse ponto? Se a gente for pensar aqui no eixo x, ó, vai ser 2 para x e 3 para y. Ou seja, a solução do nosso sistema é esse. 2 para x e 3 para y. Se a gente voltar e substituir, a gente vai ver que isso é verdade, ó, porque 2 mais 3 vale 5. 2 vezes 2, 4. Menos 3 vale 1. Percebam que isso funcionou, deu certo. E daí foi aquilo que eu falei. Para resolver, existem outros métodos mais práticos, mas se a gente for fazer uma análise, ó, a gente pode perceber que antes do 2, por exemplo, o gráfico laranja ele ficou abaixo, então o valor é inferior. Depois que passa do 2 para x, o gráfico ele é superior. Então dá para a gente pensar num monte de análise relacionado a isso. Então é isso, pessoal. Era esse método gráfico que eu ia apresentar nesse vídeo. Valeu aí, até mais. Tchau, tchau.